A fé. Nós vamos estar estudando hoje o Salmo 137, e o nome dele que eu coloquei é Não Parem de Cantar. Ele é um salmo imprecatório. E o que significa um salmo imprecatório? São aqueles salmos que as orações, em vez de abençoar, elas amaldiçoam. E a gente, muitas vezes, ao olhar para esses salmos, a gente acha esquisito, né? Porque Deus nos mandou abençoar e não amaldiçoar. Mas para entender, mas também a gente sabe que toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Então, se esses salmos estão aí, eles têm um significado. Só para entender esse significado, queridos, daria um estudo inteiro. Não é o que nós vamos fazer hoje. O que nós vamos fazer hoje, a gente só vai meditar no Salmo 37, que ele é considerado um salmo de lamentação, mas que também tem uma oração imprecatória, uma oração, né, que traz maldição. Amém? Antes de começar, vamos dar mais uma oradinha. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra escrita, que o Senhor nos deixou. O Senhor fala conosco através dessa palavra, o Senhor nos exorta, nos consola. Por isso, Senhor, eu lhe peço, nós sabemos também, Senhor, que se o Senhor não vier com a tua unção e com o teu Espírito Santo, a palavra é morta. Mas se o Senhor vier com o teu poder, a palavra é vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, derrama a tua unção nesta manhã. Derrama o teu Espírito nesta manhã. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos ser transformados e que possamos viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu lhe peço. Amém? Então vamos lá. Não parem de cantar é o título da nossa meditação. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Oração terrível, né, gente? Alguém orando para esmagar os nossos filhos contra a pedra? Muito terrível, né? Então, a gente vai ver que é um salmo saudosista, né? Mas alguém já diz que antigas bênçãos não são suficientes para hoje e nem antigas mágoas deveriam estragar o nosso presente. Vou repetir. As antigas bênçãos, elas não são suficientes para hoje. Você precisa de ter bênçãos novas e nem antigas mágoas deveria estragar o nosso presente. Você não deve ter mágoas. Nós não vivemos de saudades. E muitas vezes deixamos de viver o hoje por causa do ontem. Como Paulo já dizia, né? Olha o que Paulo escreve. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Paulo esquecia o passado, continuava para frente, porque ele tinha um alvo a alcançar. Nós muitas vezes, queridos, nós somos infelizes hoje, porque nós não resolvemos pendências de ontem. Há muitas memórias amargas, muitos traumas, muitas feridas na alma não curadas. Muitas lembranças que, ao vir à tona, machucam ainda. Nós vamos ver, então, que esse salmista, ele passou pelo cativeiro da Babilônia, e vamos ver o que foi esse cativeiro da Babilônia. É claro que este salmo, ele está tratando de um refluxo do que foi o cativeiro da Babilônia. Está escrito lá, antes da invasão babilônica, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho primeiro. Antes da invasão babilônica, muitos deles achavam impossível Deus permitir a destruição da sua casa, o magnífico templo, né, construído por rei Salomão, mais de 300 anos antes. Mas como Deus explicou pelos profetas, pelo Jeremias, por Ezequiel e por outros profetas, que ele abandonou a casa, porque o povo já havia abandonado o Senhor. Então, o que Deus faz? Eles tinham pecado contra Deus, e Deus vai vir destruindo o templo e levando o povo cativeiro. Olha o que está escrito em Esdras. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Mas aí Deus vai falar, sabe aquela mãe que a gente disciplina, né? Fala, você vai ficar de castigo, mas eu vou ficar de castigo junto com você? Deus é mais ou menos assim, queridos. O povo vai para a Babilônia, e Deus vai dar uma promessa que eles vão voltar. E Deus vai explicar para eles como que eles devem viver lá. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Deus está falando, vocês vão para o cativeiro, mas vocês vivem lá, vivem bem. Olha só o que ele fala. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os envieis, diz o Senhor. Porque você vai falar, não, Deus não vai fazer isso não, nós somos o povo de Deus, o que é isso, né? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então Deus deu a disciplina, mas Deus deu limite para a disciplina, e o quê? E eles iam voltar para Jerusalém. Eles iam ficar lá 70 anos. E o tempo de Deus determinou, era um tempo grande, né? Quem tivesse mais velho ia morrer lá. Mas os jovens poderiam voltar. E Deus fala para eles viverem bem, aonde Deus tinha colocado eles. Quando eles voltam, quando voltam, eles estão recordando o que passou lá, né? Porque o texto está no passado. Adorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Eles estão contando o quê? Uma história. E como eles reagiram a esse cativeiro.
já tinha passado o cativeiro, e o salmista está escrevendo este salmo. Como eles reagiram ao cativeiro? Quando os opressores pediram que eles cantassem uma música, eles negaram. Eles não conseguiram cantar em terra estranha. Cantar em Sião, né, gente? E cantar quando tudo está indo muito bem, é maravilhoso. É bom e é até fácil, né? Mas o desafio de Deus para nós é cantar em terra estranha. O desafio de Deus para nós é cantar quando o cerco chega, quando a dor aperta e quando a tristeza bate na porta. Como é que Jó foi um dos homens mais provados, né, na terra, e como que Jó respondeu essa provação? Jó falou, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não merecia, ele era justo. Mas tanto o céu como a terra esperava o testemunho de Jó. Esperava que Jó não parasse de cantar. Porque o seu testemunho, quando você está sofrendo e você continua glorificando a Deus, você é luz no mundo, né? Deus estava esperando isso dele. O que faz um homem e uma mulher não é a circunstância que vem sobre eles. Muitas circunstâncias ruins virão sobre nós. Nós estamos inseridos numa terra que foi amaldiçoada. Mas é como nós reagimos a essas circunstâncias. A diferença é como você reage a uma circunstância ruim na sua vida. Nesse mesmo cativeiro, queridos, está lá também Daniel. Daniel foi por esse cativeiro também. E os seus 3 amigos, e eles têm uma outra reação. Eles resolveram mudar o ambiente, em vez de ficarem magoados e revoltados. Olha lá o que Daniel fala. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Imagina se Daniel não continuasse a cantar. Imagina se ele negasse usar seus talentos porque estava fora de Jerusalém e foram levados cativos. Esses jovens, eles se destacavam em todos os aspectos, eram os melhores e os mais brilhantes, preparados por Deus para um ministério estratégico longe do seu lar. Tanto que Daniel, quando ele leu as Escrituras e viu que o tempo de 70 anos estava chegando para que o povo viesse de volta, o que Daniel fez? Esse jejum de 21, né, dias que o pessoal gosta de aclamar. Ele orou e jejuou para que Deus pudesse cumprir a sua palavra para trazer o povo de volta. Agora imagina se Daniel falar, então se eu fui lá, sofri e vou mexer com isso não. Né? Vou parar de cantar. Né? O povo não tinha voltado não, tá gente? Ele orou. O que fazer em situações adversas? O que fazer em situações adversas? Lamentar, parar de cantar, pendurar as harpas, só trazer as lembranças amargas e dolorosas? Ou você pode reverter isso? Ou você pode cantar no cerco, no aperto, na dor? Ou você pode mudar o ambiente em que você está? Você acredita, quando você está passando por dificuldades e momentos dificílimos, você acredita nessas promessas do Senhor? O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você crê nessa promessa? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você crê nas promessas de Deus, queridos, com certeza você vai reagir diferente. Por que que eles pararam de cantar? Eles pararam de cantar, gente, por causa das lembranças amargas de crises que viveram. Que lembranças são essas? Eles enfrentaram primeiro a crise da desinstalação. Eles foram levados para um lugar onde não gostariam de estar. Eles não estão, né? Eles foram levados. Eles perderam a sua terra, a sua bandeira, a sua liberdade, o templo, a sua cultura, e foi nesse contexto que eles dependuraram as suas harpas e pararam de cantar. Às vezes, você não está onde gostaria de estar, mas você não pode parar de cantar. Não murmure, não entre nessa onda de reclamação, de tristeza crônica. Olha o que a Bíblia nos ensina. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração traz destruição. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de um Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você só pode ser luz, querido, se você não murmurar. Você só pode ser luz no seu lugar quando você não murmura. Eles pararam de cantar, gente, porque eles estão enfrentando uma crise de apatia coletiva. Ali nos assentamos. Veja vocês que é um grupo, todos aqui sem exceção. E eu pergunto, o que é apatia? Apatia é um desânimo crônico, é a morte da esperança, é a aceitação passiva da derrota, é a decretação do fracasso. É apostar que a crise é imutável, né? Que nada e ninguém pode dar um jeito nesse caso. Eles não estão assentados ao redor de uma mesa, traçando um plano, pensando no que vão fazer. Já que estamos aqui, qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? Já que estou passando por isso, o que eu posso fazer, né? Eles não estão assentados para planejar o futuro. Como vamos influenciar a Babilônia? Como Daniel fez. Daniel, gente, ele serviu 4 reis lá. Né? Ele era o homem mais aclamado ali nessa parte que ele ficou lá, exilado na Babilônia. Eles estão assentados, gente, flertando com a miséria, olhando para a direção do nada, achando que não existe nenhuma saída e nenhum retorno. Falta sonho para sonhar no coração deles. Você não pode parar de sonhar. E eu pergunto para você hoje, como é que você está reagindo diante de alguns dramas da sua vida? Você não pode parar de cantar diante das circunstâncias adversas. Olha só essa promessa, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Você tem orado esse salmo? Você tem lembrado desse salmo na sua vida?
porque tu acenderás a minha candeia, e o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Eles pararam de cantar porque eles enfrentaram a crise da melancolia. Chorávamos. Eles se reuniram para fazer um grande coral de gemidos e de lamentos. É muito triste quando a nossa alma, muitas vezes, é tomada por essa melancolia crônica, onde paramos de cantar, paramos de sonhar, paramos de planejar, paramos de agir e paramos de reagir. Quando nós nos capitulamos numa dor que para nós é incurável, a pergunta é: o que você está fazendo? Como você está reagindo diante de dores que vêm sobre a sua vida? E eu te falo, cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem meditado nesse salmo? Para que você possa parar de chorar e receber do Senhor a alegria que vem pela manhã? Eles pararam de cantar, gente, porque eles estavam enfrentando a crise da nostalgia. Lembrando-nos de Sião, estão morando na saudade, morando no passado. A espiritualidade deles é geográfica. Eles são crentes apenas em Sião. Eles não são crentes na Babilônia também. Eles perderam a oportunidade de influenciar onde eles estavam. Passaram por lá sem deixarem marcas. Que marca você está deixando onde você passa? Qual é a marca que você está deixando? Olha só, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo que nos salva e nos que se perdem. Para Deus. Deixar de cantar na crise é negar a fé e renunciar o testemunho. É viver o projeto da anti-espiritualidade. Negar, então, eles pararam de cantar por causa da falta de perdão. Eles pararam de cantar por causa da falta de perdão. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembram como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Não perdoar, gente, é azedar a alma, é tormentar a vida pelo resto da caminhada. Eles não conseguem perdoar os edomitas e nem a Babilônia. Quem eram os edomitas? Eles não conseguem perdoar. Quem eram os edomitas? Eles eram descendentes de Esaú, que agiram com desumana crueldade contra os seus irmãos israelitas, descendentes de Jacó. Né? Eram irmãos dele. Lembra de Esaú e Jacó? Quando eles estavam vivendo o dia da sua calamidade, qual foi a culpa de Edom? O Senhor disse ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanharão para sempre. Deus já tinha dado a sentença, né? Porque o que eles fizeram? Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor. Vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa.
Mas vocês não deviam ter ficado alegres. Então, vocês estão entendendo aqui? O que aconteceu? Quando o pessoal de Israel estava passando, o pessoal que eram próprios irmãos deles, quiseram a morte deles. Né? Quiseram maltratar eles. Olha, mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, não deviam ter ficado alegres com a desgraça deles, e quando eles sofreram derrota, vocês não deviam ter roubado seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, e nem deviam ter entregado ao inimigo que escaparam com vida. Isso foi o que o pessoal fez com eles. Tá? E Deus falou que já tinha sentenciado eles por causa disso que eles já tinham feito com o pessoal de Israel. Olha só, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie a sua ira. Então, você não precisa desejar o mal para aquele que está desejando o mal para você. O perigo, queridos, é o perigo que é você morar no passado. Isso é um perigo, né? Se você traz aí mágoa no seu coração, porque isso já tinha passado. Isso que eles já sofreram, já tinham passado, né? Qual é o perigo de você morar no passado? No passado da dor, no passado da injustiça, no passado onde você foi ferido, porque às vezes é esse passado que não está curado na sua alma e precisa ser resolvido. A primeira vez que eles olham para o futuro é para desejar a destruição de seus inimigos. Olha o que eles falam. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Eles querem vingança, ódio, retaliação. Se na sua vida, meu querido irmão, há expectativa de vingança, você precisa ser curado por Deus. Se na sua vida há expectativa de vingança, você precisa ser curado por Deus. Você precisa tomar a decisão de perdoar. Perdão, queridos, não é sentimento, é atitude. Perdão não tem a ver com justiça, é ato de misericórdia. Passaram anos, o fato já não existia mais, mas aquelas palavras não ficaram esquecidas. Eles não perdoam, porque eles acabam tendo um conceito estúpido de que ser feliz na vida. A violência é motivo de choro, queridos, e não motivo de alegria. Não combina com a fé cristã. Feliz e em seguida vingança, morte, tragédia. Eles queriam que os inimigos fossem atrocidades, né? E os filhos deles que não tinham nada com isso. Eles se tornaram duros, desumanos, cruéis, iguais aos seus inimigos. Às vezes, nós, nos querendo dar o troco, nós tornamos, quando às vezes a gente quer dar o troco, nós nos tornamos iguais ou piores que aqueles que nos oprimiram. Nós nos igualamos a eles. Eles vivem a neurose de vingança. Eles querem vencer o mal com o mal. Eles querem pagar o ódio com ódio. Quem odeia, quem não perdoa, claro, não consegue cantar, né? Não dá para cantar sem perdão. Quando você resolve perdoar, Deus te dá o poder, o sentimento. Perdão é lembrar sem sentir dor. Por isso que eles não perdoaram. Eles perdem a capacidade de amar e de perdoar. Eles registram psicologicamente o trágico e vivem presos. Eles não sabem que são escravos.
são escravos da própria emoção de ódio, de vingança, né? Eles são escravos. Eles desejam mal até contra aqueles que não fizeram nada contra eles. Feliz aquele que pegar teus filhos. O que os filhos tinham com isso? E esmagá-los contra a pedra. Os filhos não tinham feito nada. Quem tinha feito foram os pais. Mas o ódio, ele é irracional. O ódio procura destruir até aqueles que não fez mal para você. Como que você está aí no seu coração? Aqui está um servo de Deus fazendo um pedido, manifestando um desejo, manifestando uma vontade má. Eles transferem o seu ódio para outra geração. Por isso que as brigas, né, continuam. Quando existe vingança de família para família, né, vai levando, vai mandando uma para outra. Se não tomarmos cuidado, podemos ter fuligem de mágoa nos nossos corações, amarrando os nossos pés. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que eles não perdoaram, gente? Por que eles não perdoaram? Eles estão com as harpas dependuradas, sem os cânticos de Sião, cheios de ódios e desejos de vingança, porque tinha uma relação institucional com Deus e não uma relação pessoal com Deus. A relação com Deus era errada. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita a sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Veja você o grande perigo da institucionalização da fé. Tudo tem a ver com Jerusalém e com Sião. Mas a alegria deles aqui não é Deus, é a geografia. Não é a intimidade com Deus, é Jerusalém, a cidade. Preste bem atenção, por que eles foram levados para o cativeiro? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles tinham desenvolvido uma relação mística com o templo. Olha o perigo aí, queridos. Eles foram para o cativeiro, eles voltaram do cativeiro, eles estão lembrando o que passou no cativeiro e a relação deles com Deus continua institucionalizada e não pessoal. O negócio deles é Sião. O negócio deles é Jerusalém e não o Deus do templo. Olha o perigo de você amar as coisas humanas e não Deus. E o que acontece? Por isso Deus destrói os muros de Jerusalém, que era a proteção, o templo, que era o lugar de adoração, e a arca elevada, que era a presença de Deus. Eles deixaram Deus de fora. Você tem que tomar muito cuidado para não deixar Deus de fora da sua vida e viver na religiosidade. E queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O que você faz com as pessoas que fazem mal a você? O que você faz com as pessoas que fazem mal a você? Nós vimos que eles tinham ódio, estavam distante de Deus,
tinha religiosidade, mas não tinha Deus. Vamos ver agora o que eles estão dependurando as harpas, em que lugar? Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Mas onde eles estão? Eles estão num cativeiro. Mas eles estão sentados na beira de um dos rios da Babilônia. O rio Tigre ou o rio Eufrates. Lugares férteis. Eles estão em lugares férteis. Eles não estão no deserto. Eles não estão numa cova, eles não estão algemados, eles estão em campinas verdes, em águas correntes, debaixo de árvores frondosas, têm sombra, são solicitados a cantar, mas eles dependuraram as suas harpas. Você precisa mesmo na tragédia ver coisas boas, meu querido. Você precisa, mesmo na tragédia, ver coisas boas. Não dependure suas harpas. Não pare de cantar. Não guarde mágoa. Porque olha só o que Abacuque faz, né? Abacuque faz uma oração que todo mundo conhece. E a situação era muito ruim. E Deus fala para Abacuque que vai levar o povo em cativeiro. Porque o povo estava longe de Deus. Mas que depois Deus ia restaurar o povo. E Abacuque canta: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Como você tem reagido diante de situações difíceis, que parece que Deus está longe de você, mas não está. Muitas vezes Deus nos corrigindo. Conclusão. Vamos concluir agora, né, mostrando o que Paulo fez e o que Jesus fez diante de situações dificílimas. Você continuou cantando? Ou você te pendurou a sua arca lá? Vamos ver Paulo, né? E havendo-lhe dado muitos açoites, tinha batido muito nele. Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Qual é o seu testemunho diante da dificuldade? Você canta? Ou você te pintura sua harpa? Os presos estavam ouvindo Paulo cantar. Gente, não estava uma situação boa, não. Estava preso. Bateram neles. Não é surrinha, né? Tapinha, não, né? Era surra que machucava. E eles estavam cantando a Deus. Sabe por quê? As pessoas de fora esperam o seu testemunho na tristeza e na alegria. E Deus fez o quê com eles? Um livramento tremendo aqui, né? O cenário é muito ruim, mas eles estão cantando. Jesus, vamos para Jesus, que vai ser o maior exemplo nosso, né? Jesus, ele não vai para a morte chorando, gente. Ele vai com um hino. Ele vai cantando. Fala assim: em verdade vos digo que não beberei. Jesus sabia que ia morrer. Não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus canta o Salmo 115 ao 118. Eu li tudo, gente, é maravilhoso. Não dá para mostrar aqui, que a gente já nem tem tempo, né? É maravilhoso. Mas o exemplo de que Jesus nos ensina, que na hora do sofrimento, nada melhor do que uma canção. Uma música inspirada por Deus.
Uma música para animar a gente, encorajar a gente. Uma música para encher o coração da gente de fé. Por isso que a Bíblia fala, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Quando você ora os salmos, canta os salmos, isso tem o poder de renovar a sua esperança. O inferno está ouvindo você louvar a Deus. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque Jesus cantou o salmo. Vou só fazer um parênteses aqui. O Júlio pregou, a domingo passado, o salmo 22, salmo 22, né? E eu até escrevi a minha mensagem dessa quarta-feira foi isso. Quando Jesus, quando ele ficou nesses 3 horas de trevas, o Pai não estava com ele, porque Deus não convive com as trevas. Por isso que ficou 3 horas de escuridão. 3 horas de escuridão. Sabe o que sustentou Jesus? O Salmo 22. 1000 anos atrás já tinha sido profetizado essa palavra de Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ficou naquele momento ali, sem Deus, sem o Espírito Santo, mas não sem a palavra. Ele tinha a palavra com ele, e essa ninguém podia tirar. Por isso que ele gritou, Deus meu, por que me desamparastes? Foi a palavra que sustentou Jesus naquelas 3 horas de escuridão. Como está a palavra contigo? Olha só, aqui eu trouxe só alguns versículos do Salmo 118, para te falar o que Jesus, cantou antes dele ir para o sacrifício. Ele levou a palavra escrita com ele para passar aquele momento difícil. Ele falou, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Jesus estava indo para a morte. E olha só o que Jesus, o Senhor está comigo. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Jesus estava indo para a morte, queridos. Jesus cantou isso. Digo agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Nenhum momento Jesus duvidou da benignidade de Deus. Nenhum momento. E isso aqui é maravilhoso. O que é que ele fala? Salmo 118 é bem grande, gente. Depois vocês leem lá. Olha só, ele profetiza, ele canta a vitória dele. Ele é lindo e fala, a destra do Senhor se exalta. Quem que é a destra do Senhor? É Jesus Cristo. É Ele mesmo. E Ele canta, a destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor está cantando isso antes de ir para a morte. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. O Senhor está proclamando a própria vitória dele. A própria vitória dele. Jesus está indo morrer e está proclamando a própria vitória dele, que é a nossa, Duas coisas nós somos chamados a não fazer. Não pendurar as nossas harpas, não pararmos de cantar, não importa o que acontecer, não guarde mágoas. Não importa o que acontecer, não guarde mágoas. Confie no Senhor e nas suas promessas. Jesus se agarrou na palavra escrita. Jesus se agarrou nas palavras que já tinham sido ditas 1000 anos atrás.
Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se agarrou nesse salmo. É muito incrível, gente. Para terminar, eu quero terminar com um canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Amém?